Você não é seus sentimentos. Você apenas se perde neles. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a ETs Comem Pizza. Meu nome é Douglas, sou estudante de astrofísica e amo a espiritualidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto que creio eu ser muito importante na vida de todos nós, que é a noção do que é um sentimento e saber discernir onde ele começa, onde ele acaba e o que é você nisso tudo. O que me inspirou a fazer esse vídeo, na verdade esse vídeo nem ia ser feito sobre esse tema. Eu estava já há dias tomando notas de um outro vídeo que eu quero fazer. Não me lembro agora a respeito sobre qual tema era, mas há 2 dias eu não estou muito bem e não tenho dormido muito bem também. E eu não sei se talvez seja influência da tempestade solar, enfim, vários fatores, né? Físicos e mentais, emocionais, tudo isso se soma para sua qualidade de vida. Mas eu estava assistindo, porque eu acordei muito cedo e não consegui dormir mais, e geralmente é assim. Eu fui entrar no YouTube, né, para ver se eu conseguia me distrair com alguma coisa para dormir, e encontrei um belo, maravilhoso vídeo do nosso amigo Wagner Borges. Um beijo para você, Wagner. Mas, assim, meu canal é super pequeno, isso nem vai chegar nele, mas um beijo de qualquer forma. Eu tava vendo um vídeo no canal do Wagner sobre a tristeza e como fazer sair desse sentimento, né? E isso me inspirou para fazer esse vídeo agora. Mas o Wagner já fez. Ótimo, maravilhoso, mas eu creio que a corrente de conhecimento é assim: você se inspira numa coisa, você aprende com uma coisa, você passa adiante com algo a mais que talvez você tenha sentido. Enfim, é a minha gota de boa vontade nesse mar todo que a gente tem de gente bacana e esclarecedora que a gente convive, né? E o Wagner é uma dessas pessoas, para mim. E o Gaspareto também amo demais, mas enfim, ele estava falando sobre a tristeza, né? E como muitas pessoas, como todos nós, na verdade, entramos nesse sentimento e ele tem grande domínio sobre a gente. E como eu havia dito, eu não estou muito bem esses dias e esse vídeo me fez mover, me mover, sabe? Sair de onde eu estava, porque como eu tinha falado para vocês, eu já estava tomando notas de vídeo, eu ia fazer um vídeo ontem, só que por conta do meu estado eu não fiz. E hoje, quando eu me inspirei nisso, eu falei, é isso que eu vou fazer. Esse vídeo, essa ideia anterior vai ficar para depois. E nós não somos nossos sentimentos, né? Isso parece muito clichê. Ou talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Mas, gente, vamos ser francos entre nós. Os sentimentos são muito fortes, não é verdade? E não tem como falar que o sentimento não é você. Você tá ali, só quem tá na sua pele, que de fato é você, para falar o quanto você tá sofrendo e para dizer o que é de fato a sua dor, né?
Mas, mesmo assim, vamos raciocinar sobre isso numa ótica mais ampla e, de fato, discernir que a gente apenas só está perdido nesse sentimento muito poderoso, tá? Quando você... Vamos começar primeiro com experiências mediúnicas, né? As pessoas que têm a mediunidade mais exacerbada, uma mediunidade mais forte, e elas sentem uma presença de algum ente, seja de uma pessoa encarnada ou desencarnada, ou quando ela está num espaço em que a energia dali não está tão boa, ou maravilhosa, a energia do espaço está maravilhosa, essa pessoa sente aquilo ali. Mas ela sente e desfruta daquilo, ela vive aquela sensação, né? Esse médium, quando um espírito depressivo, com problemas na reencarnação ou problemas onde ele está vivendo naquela realidade, essa pessoa, esse médium vai sentir aquilo que o espírito está sentindo como se fosse a realidade dela. E quando aquela situação passa, o médium tende a discernir aquela situação naturalmente, porque ele retoma a energia que é comum dele. Quando os médios incorporam entidades esclarecidas, né, como Preto Velho, por exemplo, o relato que eles têm é: eu adoro fazer esse trabalho porque quando eu termino eu me sinto tão bem. Veja novamente, né, vamos dizer, contaminação, né, a proliferação daquelas emoções, daquela energia passando por ele. Mas não era ele, de fato, ele só está tomando proveito daquilo. Cabe ele tentar prolongar aquilo, né, fazendo aprendizados e se esclarecendo tal como essa entidade, aí aquele nível de energia vai ficar ainda mais impregnado e talvez vai mudar até para a própria energia dele, né? Sua energia ordinária, sua energia comum, né? Própria. E esse é o exemplo é um exemplo de que ele não é aquela emoção que ele está sentindo, né? Porque aquilo vai se discernir. Então, dá para a gente já começar a montar o nosso raciocínio sobre as emoções, né? Ele está sentindo algo que ele vivenciou uma determinada presença ao seu redor, seja incorporando, ou seja pela sensibilidade do local, mas ele não é aquilo, mas houve aquele evento nas proximidades do local, ou talvez proximidade da outra dimensão, e né, em termos espirituais, e ele apenas está ressoando aquilo, ressonando, né, refletindo aquilo. Agora, vamos agora pensar sobre nós mesmos. Você está sentindo uma tristeza muito grande, né? O problema da tristeza, ou de qualquer sentimento negativo, é que dói. Dói. Ah, se dói. E essa dor, a gente é que sente, né? Tá, mas muita calma nessa hora. Você sente, e por doer muito, você tá ali naquela realidade. O ferro tá na carne, batendo. Porém,
você se perde nisso. Você não é isso. Por que você se perde nisso? Porque por conta da força, por conta do poder da emoção, né? O que quer que esteja te provocando aquela tristeza deve ser uma ferida muito aberta, muito grande, que no momento do desespero você não quer entender o que está acontecendo, o que é a realidade, o que você deveria fazer. Você só sabe que está doendo pra caramba, né? Você perde o ânimo, é muito complicado você vir para uma pessoa e simples, tente pensar em outra coisa. Caramba, tá doendo, amigo, não dá, não é assim. Mas se a gente for talvez crítico o suficiente ou crente o suficiente, ou o que quer que venha a provocar esse gatilho na gente, mas se a gente fizer esse experimento, essa observação de tá doendo muito, mas eu vou tentar isso, tá? É uma receita de bolo, é o que falam por aí, é o que tá na boca do povo, é o que os canais, os livros de autoajuda falam. Então, eu vou fazer o que está sendo feito, tá? Você vai fazer um bolo, você segue a receita e pronto. Você não vai tentar entender o que acontece ali dentro da massa. Você faz, você tira do forno e come. Perfeito, funcionou. E é isso que importa pra gente no momento, né? Pra quem tá sentindo dor. Você pode tentar fazer o que eu comecei a fazer, tá? Como eu disse, eu fui inspirado a fazer esse vídeo. Não consegui gravar ainda o vídeo que eu estava preparando por conta do meu estado. E quando eu tive esse insight na minha cabeça, eu fui provocado a fazer isso porque eu fiz o que eu estou falando para vocês e eu consegui melhorar a tal ponto de estar produzindo tal vídeo que aqui estou falando contigo, com vocês. Então, primeira coisa, tá doendo muito, mas eu sei que eu não sou as minhas emoções. Então, por um momento, senta lá, Cláudia, senta lá, tristeza, né? Fica aí. Tá doendo, mas tá aqui. Sabe aquele chato que tá falando contigo? Você não pode deixar de escutar, mas você coloca atenção em outra coisa. Tá entendendo? Eu não sei, alguém da sua família, mas você coloca atenção. Vamos fazer isso. Vamos fazer esse sentimento que tá azucrinando a vida da gente vir aqui pro lado. Agora vamos começar a fazer com pequenos passos nossos momentos de transição, tá? O que são esses momentos de transição? Coisas minúsculas que possam fazer você desviar o foco daquilo e fazer amenizar a sua dor. Como, por exemplo, o que você gostaria que acontecesse agora? Mas veja, tem que ser algo pequeno, tem que ser algo que faça você subir aos poucos. Eu quero ser milionário. Gente, isso não vai funcionar, tá? Por quê? Porque a sua crença atual não comporta isso, tá? Senão já teria acontecido. É como se você quisesse passar para o outro lado de uma montanha dando um pulo, dando um salto. Você vai conseguir dar um salto para pular o Monte Everest? Você não vai conseguir fazer isso, né? Você vai degrau por degrau. E cada degrau são 20 centímetros, 15 centímetros. Quando você está no seu prédio, você vai saltar o jogo todo de escadas até o nono andar? Não, você vai degrau por degrau. O que importa é que você vai chegar lá.
Isso você não precisa de crença nenhuma para sustentar. Você vai chegar lá. Por quê? Você está indo degrau por degrau, tá bom? Você não tem que acreditar que você é um super-herói e você vai conseguir dar aquele salto do super-homem. Então, ok. Meu primeiro passo de transição é... Cara, eu adoro aquele sorvete. Gente, aquele prato daquele restaurante é algo que eu gosto muito. Talvez eu vá passar lá para saborear aquela delícia. Gente, eu adoro um dia fresco. Eu adoro um banho quente. Eu adoro ficar olhando para a fogueira, para a lareira. Pode ser a lareira da sua televisão. Você bota um vídeo lá e pronto. Eu adoro escutar barulho de chuva. Eu adoro ver a minha casa de um jeito, organizada, limpa. Mesmo que você não tenha feito isso. Mas um fato é que você gosta, tá? Então, tudo isso são pequenas transições. E aí você vai começar a notar, mas olha só, tem que ter atenção no que você está fazendo. Não é só pensar uma hora, um segundo e pronto. Não, você tem que ter poder da atenção sobre aquilo. Tá, agora só estou pensando naquele sorvete. Caramba, tomar aquele sorvete vai ser muito bom. Caramba, experimentar aquilo é muito gostoso. Nossa, lembra quando eu estava lá tomando aquele sorvete? Cara, tava tão quente, né? Ou tava até frio, mas eu não tava nem aí, porque tava tão gostoso. Olha só quanto tempo você já está começando a dar para isso. Quando você vê, já é 1 minuto, 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora. Gente, e aí as transições vão acontecendo naturalmente. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa um pouco mais tranquila, já vem, a mente trabalha assim, já vai começar a puxar uma outra coisa, aí você já se foca naquilo. E aí você vai ver que você já vai ter uma pequena melhora dentro de você. Cabe você continuar dando atenção a isso. Procura um livro, procura uma comédia, procura uma música, procura uma imagem, uma foto de uma natureza, uma foto de você no momento tranquilo, alegre, uma foto de quando você tirou com uma roupa legal, que você se achou bonito, bonita, uma vela cheirosa que você acende, um perfume, um incenso, sabe? Um abajur. E aí vai. Gente, você vai ver que a emoção ficou para trás. O problema ainda pode persistir, mas você vai ver que o que você está colocando dentro de você agora está mudando. E que, veja bem, por mais que o problema ainda esteja lá, ele não vai estar doendo tanto quanto antes. Faz isso, criatura. Ciência é isso. É experimentar, é observar, é deixar de lado todas as suas crenças de que não é assim, é assado, não sei o quê. Não, cientista nenhum vive à base de uma crença. A gente bota ali na mesa, faz o experimento e vê o que acontece. Eu me dei a liberdade de fazer isso comigo. Estou 100%? Ainda não, mas digo que estou muito melhor. A prova é essa roupa aqui, que eu estava totalmente bagunçado, desarrumado, com o cabelo horroroso, tá? É manhã cedo agora. E para uma pessoa que está não bem, mudar a sua aparência, se preocupar com a sua aparência, é sinal que houve uma melhora. E você sabe muito bem disso. Quando você tá mal, você não tá nem aí para a hora do Brasil, você
não se importa como que você tá, mas o propósito de vir gravar o vídeo já também mostra tudo. Funcionou, gente. Acontece. Então, você merece dar-se esse luxo de experimentar. A não ser que você goste de sofrer, mas acredito que se alguém chega para você, ó, tem aqui uma possível solução, você quer? Você vai falar, ah, não quero não. Então, você tem que saber definir birra, mimo de quero sim, quero melhorar, me dá o que for, me dá uma luz. E eu fiz isso comigo. E o pensamento é, você apenas se perde com o tamanho poder que as emoções têm, mas você não é. Agora, vamos ir para um ponto de vista muito maior para embasar tudo isso que a gente falou. A reencarnação, né, a nossa experiência aqui na carne, nessa dimensão, é muito própria disso, de sentir emoções, né? Muitos dizem até que o propósito da encarnação é saber lidar consigo mesmo, com as emoções, né? E mas você não é suas emoções, como é que você está falando que é lidar consigo mesmo? Veja, vamos discernir novamente. As emoções que acontecem em você, tá? Algo acontece dentro de você que as emoções vêm para te mostrar o que é aquilo dentro de você. E nos vídeos aqui atrás do canal e em vários outros vídeos pela internet, se você não sabe, vou falar agora, as emoções são feedback do seu eu superior para mostrar quão correto está o seu ponto de vista e quão você está se aproximando de quem você é e de quem você não é, tá? Então a ausência de você são sentimentos negativos, dizendo, ó, não vai por aí que vai doer mais, eu vou fazer doer mais ainda, tá vendo? Ah, não tá escutando, não, ó, toma mais, tá vendo? Você só tá sentindo a dor da ausência de você mesmo. Mas se você começar a mudar isso pelas essas pequenas transições, aí o seu eu vai começar a falar, isso, fulano, continua vindo, ó, tá vendo? Aqui tá bom, né? Ah, tá vendo como tava ruim lá? Tá vendo? Porque eu tava falando para você não ir, agora tá melhorando, né? Então, a gente sente isso aqui. Gente, tá explicado o propósito dessa dimensão e da encarnação. Poder sentir o que nós não somos. Porque se nós fôssemos isso, por que descer aqui para ter isso na carne, né? Se você for ver também pelo lado biológico, pelo lado bioquímico da coisa, emoções acontecem por hormônios, substâncias, né? Então, mais uma explicação. Por que você tem que ter esse corpo, né? Sem ele, você não sentiria. Ah, mas o espírito também sente. Você falou agora há pouco aí que o espírito pode passar triste. É claro, o espírito também tem sua fisiologia. A gente não sabe como é, a medicina ainda não explica, mas existe o corpo astral. Olha só. E aquilo ali já é um ponto da existência daquela consciência fora do eu superior também. Porque o eu superior é a unidade. E quando a gente começa a se propagar em outros seres, né, vamos colocar assim, em multiplicar as experiências da unidade, começou a vir, né, os seres e tudo mais, isso é a sabedoria querer entender ela mesma. Então, minha gente, o fato de que nós não somos essas emoções é também explicado por a gente estar aqui. A gente tem que estar aqui para sentir, senão a gente não vai sentir. A gente não tem isso aqui.
essa carne e osso. A gente não tem o corpo astral quando em espírito. Então, você precisa disso tudo para sentir. Então, se você precisa disso para sentir, é sinal que você não é. Você apenas sente. Você apenas se perde nelas, de tão perfeito que isso foi criado. Meu Deus do céu. Né? E não fique frustrado. Ah, mas eu só sinto tristeza. Gente, o tamanho da sua tristeza mostra a grandiosidade do seu desejo. Quanto mais bonito, quanto maior é o seu desejo, mais vai ser o grito de quão você está distante. Porque um sorvete é só um sorvete. Se você não for tomar um sorvete agora, você não vai morrer, né? Mas conseguir algo que você tem no teu coração, não só físico, tá? Mas um estado de consciência, uma tranquilidade, um entendimento da realidade, né? Que essas tristezas todas também são a nossa falta de entendimento e discernimento do que de fato é tudo isso aqui. E a gente amadurecendo, a gente vai começar a entender e ficar melhor e mais neutro. Mas quanto maior o seu poder e maior o que você está em busca, automaticamente, se você está mais distante, mais vai doer também. Então, veja um ponto bom também, né? Se está doendo muito é porque tem coisa boa aí. Tem coisa boa para você ir em busca. Você só tem que mudar a direção, tá? Então, meus amigos, vou procurar falar mais sobre isso. Isso é uma coisa que tem muitos desdobramentos. Não dá para explicar assim, a gente se perde. Mas eu gostei muito porque foi a minha transição de um momento onde eu estava. Eu acho que eu já me sinto até inspirado de começar a fazer agora os outros vídeos que eu estava querendo fazer, porque antes nem ânimo eu tinha. E acalme-se, você não está sozinho, estamos juntos. Faça essa prática, esse experimento uma vez só. Dá um luxo de se experimentar, tá bom? E não vai te gerar prejuízo nenhum, apenas uma possibilidade de lucro. Olha, né? Se alguém chegar para você e falar assim, quer um bilhete da Mega Sena aí? Vai correr amanhã. Pô, tu vai rejeitar? Por mais que seja difícil, você fala, me dá aí então. Mal não vai fazer, tá? Então, me contem se surtiu alguma melhora, se foi perda de tempo, e aí a gente tenta vislumbrar mais a fundo, talvez um outro ponto de vista. Me contem também, eu quero também ser inspirado por outros entendimentos, e é muito importante cada gota de sabedoria, tá? Cada gotinha de sabedoria. Tua, minha, do Wagner Gaspareto, dessa galera toda, de todo mundo, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, acalmem os corações, um abraço e até breve. Tchau, tchau.